Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Gomes de Lima. Eu estou fazendo trabalho com o Tiago Emanuel e vamos apresentar sobre as revoluções industriais e seus impactos no mundo atual. Pode passar aí. Vamos começar com a introdução. As evoluções industriais correspondem às mudanças econômicas e tecnológicas que concretizaram o capitalismo e, consequentemente, permitiram o surgimento de diversas maneiras de organização da sociedade. As transformações econômicas, sociais e tecnológicas vividas na Europa Ocidental, tendo seu início na Inglaterra ao longo do século XVIII e se estendendo até os dias atuais, durante todo este período houveram muitos avanços e acontecimentos divididos no que podemos chamar de fases. Essas fases correspondem ao processo evolutivo do desenvolvimento das tecnologias e, por consequência, as mudanças socioeconômicas. São elas a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial. Eduardo? Bom, primeiramente agora a gente vai começar a falar das revoluções em si, de cada uma, e vamos dar um breve resumo com essa introdução. Vamos lá. Primeiramente, a primeira revolução industrial iniciou-se ali por volta do século XVI para o XVII, nos anos de 1760 até os anos de 1850, mais ou menos, deu início na Inglaterra. E antes da Revolução em si, era muito comum, era muito, não tinha muitos avanços nessa área da indústria, né? Era muito comum crianças, mulheres, grávidas, todo mundo trabalhar sem mínimas condições de trabalho, o que não mudou tanto, mas houve aí um grande avanço nesse processo produtivo e nessas relações de trabalho, minimamente. Primeiramente que é, deu início à introdução das máquinas nas indústrias, né? Então, essas máquinas, que foi inicialmente a máquina a vapor, né, na indústria têxtil, visava basicamente juntar todos os operários, trabalhadores, com o objetivo final de aumentar o lucro e aumentar a produção em um curto tempo e diminuir de forma grave os tempos, o tempo de produção. E, assim, melhorar a economia do país que inicialmente foi só na Inglaterra, nessa primeira revolução industrial. Mas temos aí inovações e acontecimentos, sim, nesse momento. A principal delas, eu acho que pode falar, é a máquina a vapor, que, que deu um grande avanço aí nessa indústria têxtil, que foi o grande carro-chefe, mas que também atuou na mineração de carvão e de ferro. Pode passar aí. Já na segunda metade do século XIX, até ali meados da Segunda Guerra, iniciou a segunda Revolução Industrial, né, que aconteceu. E nesse momento tinha uma grande necessidade de aprimorar os recursos e descobrir novas matérias-primas para melhorar em si o modelo de produção e, claro, consequentemente, melhorar os lucros. Nesse momento, o que se destacou muito foi a evolução do setor químico, principalmente com o petróleo, né? A descoberta não, né? A ascensão do petróleo, que atua principalmente no motor a combustão, né? Que foi uma grande invenção da época, com nesse setor químico ainda. Outro ponto foi o plástico, né? Que até hoje está vigente, claro que existem várias discussões, mas o plástico foi uma dessas invenções e diversas outras coisas que o petróleo também atuou nessa época, né? Outras variações. Outro setor que avançou muito foi a parte de energia, porque na época tinha assim, eletricidade, mas era em locais bem restritos. E a partir daí, com a invenção da lâmpada incandescente,
acabou se expandindo por um território muito largo e de forma exponencial, né? E nesse momento também teve um certo avanço tecnológico, né? Quando se fala das primeiras esteiras rolantes na cadeia de produção, né? E com isso eu já faço um gancho chamando o Fordismo e Taylorismo, porque é basicamente dois sistemas de produção que visavam, obviamente, o lucro e a produção no menor tempo possível. Então, eles colocavam os trabalhadores para fazer uma só tarefa de forma repetitiva e de forma estática, sem saber o que vai produzir no final, mas tendo grandes resultados, né? Afinal, cada um fazia esse trabalho e, por exemplo, a diferença é que no Fordismo, os trabalhadores ficavam nos seus postos parados enquanto uma esteira rolante trazia o objeto para que ele fosse trabalhado de parte a parte, cada um era especializado no seu modelo. Claro, as inovações que eu acabei de falar, né, a lâmpada e o plástico, por exemplo, já dei uma citada, mas é bom destacar nesse momento também que, apesar dos avanços, que teve muitos avanços nessa época, que resvalam até o dia de hoje, mas é bom dizer que houve gerou muitas doenças e aconteceu muitos acidentes de trabalho por causa das péssimas condições que os trabalhadores tinham que suportar nessa época. É isso, pode passar. A terceira revolução industrial, tendo seu início após a Vai lá, Segunda Tiago. Guerra Mundial. Tendo seu início após a Segunda Guerra Mundial, essa fase da Revolução Industrial é caracterizada principalmente pela introdução da tecnologia no campo científico, ligando à indústria e ao sistema produtivo. As indústrias de alta tecnologia que mais se destacaram nessa época foram nas áreas de genética, informática, eletrônica, telecomunicações e robóticas. Ao fazer essa ligação entre o conhecimento científico e o sistema produtivo, foi possível produzir ainda mais em menos tempo, bem como trazer inovações nesta época. A força de trabalho agora era qualificada e passa a liderar as fases de produção, comercialização e administração da empresa. Computadores, softwares, grande avanço da internet e outros eletrônicos facilitaram a vida de milhares de pessoas e impulsionaram o grande desenvolvimento econômico e científico. Esse desenvolvimento também trouxe problemas, pois as chamadas multinacionais multiplicaram-se pelo mundo, inclusive nas regiões periféricas, acelerando seu crescimento e desenvolvimento. Em contrapartida, os recursos naturais passaram a ser cada vez mais usados de modo desenfreado e comprometendo os recursos das gerações futuras. Outro problema gerado nesta fase da Revolução Industrial é a desvalorização da mão de obra. A substituição do ser humano pela máquina provocou desemprego, excesso de mão de obra barata e, consequentemente, sua exploração. A quarta Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0, o conceito dessa fase pode ser definido, segundo Klaus Schwab, como a quarta revolução industrial gera um mundo no que os sistemas de fabricação virtuais e físicos cooperam entre si de uma maneira flexível a nível global. Entretanto, não se baseia apenas em sistemas inteligentes e conectados, pois seu alcance é mais amplo e abrange conceitos complexos, desde sequenciamento genético até a nanotecnologia e das energias renováveis à computação quântica. Algumas das suas vantagens são a melhoria da produtividade, a eficiência e qualidade dos processos, menos pessoas trabalhando em locais perigosos, visto que agora é possível utilizar robôs. E uma das vantagens também é que é possível utilizar ferramentas que permitem a tomada de decisões baseadas em dados.
Algumas das desvantagens desse processo é as mudanças são cada vez mais rápidas e isso requer adaptação às mesmas. Além disso, em um mundo cada vez mais conectado, ficamos frequentemente vulneráveis a ataques cibernéticos e a alta dependência tecnológica e a exclusão digital são um problema na sociedade atual. A inteligência artificial é vista como uma dessas tecnologias fundamentais e a partir dela podemos citar outras tão importantes quanto a IoT, a Internet das Coisas, é um exemplo disso, visto que bilhões de dispositivos já estão interconectados e isso tende a aumentar até que os objetos se tornem inteligentes. Bom, nossas considerações finais é, é o seguinte: diante de tudo isso que a gente apresentou, fica claro, fica evidente que a importância das revoluções industriais, não só para a história, mas também da influência dessas revoluções nos dias atuais. Por exemplo, na primeira e na segunda, tanto a primeira quanto a segunda revolução industrial, trouxeram muitos avanços que, principalmente posso falar primeiramente na área do trabalho mesmo, dos direitos dos trabalhadores, dos empregados, que foi uma base, assim, inicialmente lá, para as leis que a gente tem vigente hoje, né? Além disso, dessas duas épocas, da primeira e da segunda, a gente pode citar várias invenções que foram geradas nessa época, que são hoje indispensáveis, né? Como o automóvel, o telefone, televisão, plástico, lâmpada, todos esses que a gente citou, e vários outros avanços também. Já a terceira e a quarta, a terceira, por exemplo, teve um avanço mais na área da medicina, da ciência, da tecnologia também. Por exemplo, na ciência e na medicina tem artigos e dados que foram retratados na época, procedimentos que até hoje são utilizados em todo o estudo da área, né? A criação e o aprimoramento dos robôs, principalmente na atuação, a atuação deles na indústria, isso é uma coisa que mudou a vida para sempre, né? No nosso mundo que a gente está vivendo, que foi uma coisa que agilizou muito o tempo e a geração de lucro, certo? Assim, a economia global gira em torno disso. Aqui são E a, nossas referências. não, peraí, só terminar sobre a Eita, quarta revolução. foi mal. Só falar um pouco sobre a quarta, porque é que a gente tá vivendo no momento, né, a indústria 4.0, e com ela vem várias mudanças significativas que vêm ocorrendo nesse momento, né, que vem aí do início da década passada até agora, no mundo da tecnologia, e são coisas que jamais antes foram imaginadas, né? Quem já imaginou que graças à inteligência, graças aos estudos fosse capaz de estudar a inteligência artificial, que hoje é muito discutido até mesmo nas nossas aulas aí, e enfim, várias outras. E o melhor ainda é que essa quarta fase ainda está em andamento e a gente tem muito potencial para estudo e para avanço nas próximas décadas. Então, é isso. Aqui estão nossas referências. E É muito isso. Muito obrigado. obrigado.